continuar o que a gente expôs na segunda-feira. Se Deus permitir, faremos isso no domingo. Hoje eu vou falar com vocês acerca da última semana de Jesus. Glória a Deus. Amém? A gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas eu separei alguns pontos que eu acredito que vão ser importantes para a nossa edificação e até para a nossa postura como cristãos, vivendo a lembrança essa semana de tudo aquilo que aconteceu e que nos alcançou de forma definitiva e maravilhosa há cerca de 2000 anos atrás. Eu queria começar com vocês provocando essa reflexão durante todo o estudo, a exposição, sobre o que essa semana tem produzido em mim hoje. Nós sabemos que, como evangélicos, nós não seguimos ritos, nós não temos uma semana que é santa, mas estamos constantemente sendo lembrados pelo Senhor de momentos importantes para nós e que devem sim ser lembrados. Vemos esse direcionamento de Deus no Antigo Testamento e também no Novo, nos deixando memoriais, como por exemplo a Páscoa dos judeus, que era anualmente celebrada, comemorando a libertação do cativeiro egípcio. E nós, como cristãos, temos a oportunidade de anualmente nos lembrar do sacrifício que tantas vezes falamos em exposições, principalmente naquilo que temos recentemente tratado sobre a fé, o centro da fé, Cristo, e mais ainda o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, Cristo crucificado, a importância da sua ressurreição. E essa semana temos a oportunidade de nos lembrar, de nos conectar com textos que muitas vezes não damos a devida importância. E eu quero então iniciar hoje em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, Jesus, ele nos ensina sobre a importância da humildade, e é isso que a gente vai ver na última semana. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, esse princípio que Jesus tanto ensinou durante a sua vida pode ser visto na última semana, já na sua entrada, quando Jesus se dirige para Jerusalém, sabendo que era a sua última vez que está publicamente. Então, Jesus, ele segue. Veja como aquilo que a gente falou até essa semana sobre decência e ordem. Por que Jesus se batizou uma vez que Jesus não precisava se batizar, o batismo é de arrependimento? E por que Jesus então se dirige para João? Para que tudo seja feito com ordem. Então Jesus ele vem para cumprir, mostrando para a gente que nenhum preceito bíblico é exagerado. Nenhum preceito bíblico está na Bíblia para ser de alguma forma negligenciado e desrespeitado como algo de segundo plano. A gente vê essa postura, infelizmente, de muitos evangélicos nos dias atuais, que acham que podem escolher entre alguns princípios e outros não. E nós temos visto que não é assim. O Senhor tem uma orientação firme para nos dar, e cabe a nós segui-lo ou não. E agora aqui no capítulo 21 de Mateus, mais propriamente falando da entrada de Jesus no domingo. Muitas pessoas chamam esse domingo de Ramos por conta do que vai acontecer, Mas
Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os seus discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram-na, jumenta e jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-o assentar em cima. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos, daí o nome que alguns atribuem, de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa expressão Hosana, vocês sabem, significa uma louvor a Deus. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então veja que Jesus ele entra nesse domingo, no início da semana, e ele é recebido dessa forma. É importante que a gente veja como essas mesmas pessoas que estavam ali para a Páscoa, essa festividade que durava uma semana, de domingo a domingo, e são as mesmas pessoas que vão mudar o seu testemunho em relação a Jesus. Então a gente percebe que no universo evangélico tem muito disso também. A gente fala que Jesus é bom, que Deus é bom, até que em determinadas situações parece que ele não é. E como temos falado, a murmuração é uma expressão aberta, de que Deus não está sendo bom com a gente. Por isso que nós vamos ver na Bíblia como é importante a gente se dominar no sentido de não murmurar. Que nesse primeiro ato, por assim dizer, dessa entrada de Jesus, vemos também a sua humildade em cumprir tudo aquilo como outrora foi predito. Como temos falado sobre a nossa confissão de fé, a autoridade das Escrituras, veja que o próprio Senhor Jesus, sendo Ele a própria palavra, se submeteu a ela. Em determinado momento ele vai dizer aos fariseus que concordiam com ele que não era ele que era o problema era a palavra. Então, que a gente tenha isso em mente também, que Jesus se sujeitou a tudo aquilo que havia sido predito acerca dele, assim como nós também devemos nos submeter a tudo aquilo que diz respeito à nossa vida como cristãos. O segundo momento aqui, já passando, até porque hoje a gente vai também aplicar isso na nossa vida, acredito que o que a gente está tratando aqui, vocês podem assistir, se não passar hoje, vai passar essa semana, com certeza, a Paixão de Cristo, nas TVs aberta, fechada, e também pode-se ter acesso por outros meios hoje, por conta dos streams. E tem outros também, os evangelhos, tem alguns vídeos, alguns filmes que falam do evangelho, e eles vão levar a vida de Jesus até esse último momento. O Evangelho de João, por exemplo, João vai gastar mais de metade do Evangelho falando só da última semana. Mas não é o nosso foco aqui hoje. Hoje a gente quer falar um pouco sobre esse momento, porque existem, infelizmente, alguns de nós que podem não estar com a memória tão fiel, e também aplicar isso de maneira prática na nossa vida, que normalmente é o mais difícil. A gente costuma meio que se emocionar quando a gente fala da última semana de Jesus,
mas já falamos aqui que a emoção não contribui muito para o nosso crescimento espiritual, não contribui nada. Pelo contrário, nós temos que ter uma atitude, né, de culto, como falamos recentemente, racional. Diante do que a palavra nos mostra, que aconteceu, devemos nos posicionar como pessoas que já são o reflexo desse acontecimento. Então, hoje, pelo fato de Jesus ter se entregue por nós, ter enviado do seu Espírito, nós somos frutos desse sacrifício vicário. Como Jesus, quando foi chamado nessa semana a ir para a Grécia, falar dos seus ensinos, ele diz: não vou não, mas aqueles que creem em mim, eles irão. Eu vou dar minha vida aqui. Jesus fala de forma, de uma analogia, e ele diz que o grão de trigo ele tem que morrer para que então possa dar fruto. E nós somos já esses frutos que saíram da pequena Judéia e alcançaram o mundo inteiro, nós aqui que estamos na América. Então, o segundo ponto dessa semana é na segunda-feira, e é justamente no momento em que Jesus vai purificar o templo. Então, aqui no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus ainda, seguindo aqui, versículo 12: entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam. Veja que a gente já falou em outra oportunidade que foram duas as vezes que Jesus fez isso. Então, alguns chegam a dizer que teria sido uma única vez e que os evangelistas, um fala que é no começo, outro fala que é no fim, mas a doutrina majoritária advoga, e nós também pensamos assim, que foram dois momentos, até para mostrar como Jesus insistiu nisso e como nós nos esquecemos. Um foi no início do ministério dele, ele falando da importância de você tratar a casa de Deus corretamente, e outro no término, na conclusão do seu ministério terreno, ele falando de novo da importância de tratar corretamente com Deus na sua casa. Então, isso para nós é um alerta muito grande, porque parece muito com o que a gente vê na vida daqueles professos evangélicos dos dias atuais. Então, durante a pregação, há às vezes aquela conexão emocional com o texto, com a exposição do texto, há muitas vezes uma proposta da pessoa consigo mesmo de sair diferente, de fazer diferente, mas passa-se alguns instantes, talvez alguns dias, e as pessoas voltam às velhas práticas que outrora já foram combatidas. Então, Spurgeon vai dizer que o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. Nós até colocamos um artigo hoje, na página da igreja, falando sobre Hebreus capítulo 6. A importância de você verificar em você se de fato você foi regenerado ou não. E a regeneração, ela exige de nós crescimento espiritual. Se não há crescimento espiritual com o passar dos anos, aquilo se torna uma evidência clara que não houve a regeneração inicial que pensamos. Então as pessoas estão muitas vezes se enganando, com 10, 15, 20 anos de igreja, mas se enganando, uma vez que o fruto que deveria ser produzido não está sendo. Então aqui na segunda-feira Jesus mostra isso. Versículo 13: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E veja que outro erro que a gente comete, se aproximar do texto e trazer julgamentos precipitados, em vez de analisar detalhadamente aquilo que está sendo escrito. Jesus não está aqui querendo ofender ninguém, até porque nenhuma fala de Jesus foi ofensiva. Jesus não tinha essa característica. Pelo contrário, Jesus era cirúrgico nas suas afirmações. A minha casa será chamada casa de oração. O que é oração? Oração é como se fosse a nossa ligação para Deus. É o momento em que nós ligamos para Deus e Ele fala com a gente e a gente fala com Ele. A oração é essa ligação direta do cristão
com o seu Criador, Deus, com Cristo, o seu Salvador. E isso deve ser feito prioritariamente na sua casa. O fato da gente orar em casa, no nosso quarto em secreto, não tira a importância de nos dirigirmos à casa do Senhor para lhe prestarmos culto, como já temos aprendido exaustivamente. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E essa palavra aqui é bem específica, covil de ladrões, é onde os ladrões iam para se reunir e comemorar depois de terem praticado, um furto, um roubo com êxito. Então, Jesus está dizendo, em vez das pessoas se dirigirem para cá, para se arrependerem, elas vêm para cá celebrar o pecado. E a igreja evangélica, infelizmente, tem se tornado isso. As pessoas não querem se arrepender, elas querem simplesmente se sentirem salvas. E para isso elas levantam mestres segundo as suas próprias concupiscências. Falamos que as pessoas não querem decência e ordem, elas querem fazer as suas próprias vontades. E se alguém se coloca como instrumento de Deus para ordenar, essas pessoas vão ser vistas como párias, como inimigos por muitos. Então Jesus ele se coloca dessa forma, falando para aquelas pessoas que elas não tinham o que comemorar ali, que o que eles estavam comemorando era na verdade um delito e eles deveriam orar, se arrepender. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Veja que o fato de Jesus combater o erro não tira dele o coração misericordioso e compassivo com aqueles que estão passando por dificuldade. Assim também deve ser a nossa postura. Já fomos avisados que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. E esse quase todos a gente tem sempre que nos questionar se a gente não está sendo incluído. Então, o que faz uma pessoa vir para o culto com alegria? O amor. O que faz com que a pessoa se ausente das reuniões? Falta de amor, exatamente. Então, não é falta de tempo, não é falta de transporte, nada disso. Porque quando as pessoas querem, elas fazem. Veja que esse tipo de afirmação é falada inclusive entre os não cristãos. Então, se você pegar qualquer palestra motivacional, quando ele toca nesse assunto, ele vai dizer: quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, de forma muito direta, até os ímpios sabem disso. Mas os cristãos, eles tentam enganar a Deus, apresentando as suas desculpas. O Senhor não deu, o Senhor está difícil, o Senhor sabe, esse mês está puxado, tem muita obrigação, tem coisa para fazer. E nós sabemos que essas desculpas, elas sequer deveriam ser aventadas, quanto mais faladas. Então, aquilo que a gente deveria se arrepender, muitas vezes a gente está usando para defender uma suposta fé que a gente diz ter. Olha que contrassenso. Então, quando você não tem tempo para Deus, você vai dizer que Deus é a sua prioridade aonde? Você não tem tempo para Ele. Então, a gente tem essa geração de evangélicos domingueiros. Quando vem no domingo? Então, cuidado para que você não veja essa postura em você. Jesus, ele faz isso na segunda-feira. Agora, na terça-feira, nós vamos ver uma outra atitude de Jesus, que é a atitude de ensinar. O Jesus, ele vai até o templo e ele começa a ensinar aquelas pessoas. Versículo 15. Vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando, saiu
para Betânia e ali passou a noite. Veja, mais uma noite durante essa semana, mais um dia. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou ela, senão somente folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que o pedirdes em oração, crendo, recebereis. E chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E a quem te deu tal autoridade? Veja que Jesus está sempre preocupado com o ensino. Então, a nossa principal função como cristãos é ensinar. Seja ensinar dentro da igreja, para aqueles que já professaram a fé evangélica, seja ensinar do ponto de vista daqueles que estão fora da igreja, o caminho através da pregação do Evangelho. Mas a nossa missão é sempre ensinar. Por isso que convido vocês a abrirem aqui comigo para em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, e aquilo que ele aprendeu com Jesus. Uma palavra de Deus, ela deve ser feita, deve ser falada dessa forma, com toda longanimidade e doutrina, trazendo para nós essa oportunidade de termos a nossa vida iluminada e possamos então fazer a escolha correta. Agora voltando para Mateus, capítulo 21, 24, e Jesus respondendo disse-lhe: eu também vos perguntarei uma coisa. Recentemente falamos sobre esse texto aqui. Eu também perguntarei uma coisa: se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Exatamente. Hoje se questiona muito a questão da autoridade evangélica. Uma vez que o nosso formato diverge do formato da Igreja Católica, graças a Deus, então a gente não tem um Papa, a gente não tem uma instituição como a Igreja Católica que se esconde, através de uma fortuna que foi angariada, no passado e tem se multiplicado no presente. E nós não somos assim, os evangélicos, em tese, não somos assim, mas temos um direcionamento de termos igrejas locais que têm independência, apesar de que no formato evangélico as igrejas têm se juntado para se tornar poderosas, Então você vê igrejas que seguem o mesmo formato da católica. Mas o formato histórico das igrejas evangélicas são autoridades locais, até porque a autoridade da igreja procede da palavra e somente dela. Então, quando nos questionam, e já passamos por isso, hoje ainda passamos, mas já passamos por isso em outro momento, que a autoridade estaria sobre a nossa congregação, quantos bispos, quantos tetrarcas. Não tem. O Senhor separou pastor, professor, e pela graça de Deus não nos falta os elementos necessários para a formação de uma igreja, mas não temos nenhuma autoridade que não seja Cristo e a sua palavra. Aquilo que é contrário à palavra, não nos sujeitamos. Aquilo que é afirmado pela palavra, devemos nos submeter com alegria. Então Jesus, ele refuta justamente esse tipo de iniciativa humana, de querer uma espécie de autorização humana acerca dos seus feitos.
Jesus faz essa pergunta que poderíamos também fazê-la nos dias atuais. Do batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Como foi questionado uma vez um estudioso da Bíblia, chamado Agostinho de Hipona, perguntaram como ele fazia para convencer as pessoas a seguirem a Jesus. Ele disse: eu não convenço ninguém, né? Até porque quem não quer seguir a Jesus, nenhum argumento vai fazer mudar o seu pensamento, e quem quer seguir a Jesus não precisa de argumentos para fazê-lo. Então, nós na igreja não argumentamos com ninguém acerca de que a autoridade está sobre nós e por que as pessoas deveriam nos ouvir, porque isso é algo que só pode ser vivenciado por aqueles que receberam o dom da fé. É exatamente o que Jesus está dizendo. Se essas pessoas não reconheceram o seu antecessor, aquele que veio abrir o caminho, João Batista, também não reconheceriam a autoridade que estava sobre ele. Então, pessoas que, por exemplo, não reconhecem a suficiência da Escritura e a sua autoridade, jamais entenderão o que a gente faz aqui. Então, a gente tem visto uma legião de evangélicos que não reconhecem a autoridade das Escrituras, a suficiência dela. Por exemplo, eu estava lendo um livro que falava sobre, até como falei para vocês, da base da fé evangélica, um livro desse mesmo autor, Wayne Grudem, onde ele dizia, sobre esse problema. A teologia liberal, ela tem invadido a igreja evangélica por meio, por exemplo, do feminismo, e de coisas semelhantes, justamente querendo descredibilizar o que a palavra falou como se fosse algo ruim. Então, o que a Bíblia diz em relação à função do homem e da mulher é algo extremamente misógino, absurdo nos dias atuais. Isso poderia valer há 2.000 anos atrás, 3.000 anos, mas nós estamos aqui, sabe, em 2026, isso é absurdo. Empoderamento feminino, não é nem igualdade, empoderamento feminino. Perguntaram para a ministra Carmen Lúcia, que é a única mulher do STF, da importância de ter uma outra representante do sexo feminino na corte. Ela disse que para que houvesse igualdade de homens e mulheres, não era uma mulher que tinha que entrar no STF, os 11 ministros deviam ser mulheres, por conta das décadas passadas que teve só homens. Então veja que é exatamente essa visão. Então, as pessoas falam dessa questão de igualdade, mas ninguém quer igualdade. É como em relação às situações que foram vivenciadas no passado em relação à etnia. Nós queremos igualdade. Ninguém quer igualdade. As pessoas querem, na verdade, aquilo que a gente já viu na Bíblia. Elas querem ser colocadas à frente. E elas vão usar as mais diversas justificativas. Meu povo foi torturado no passado, tomaram a terra de mim. De você? Por exemplo, as pessoas não podem nem chamar de índio, tem que dizer povos originários. Então a gente está aqui em 2026, ainda tomaram a terra da gente. Então, por que essas pessoas vão para o shopping? Por que essas pessoas vão no supermercado? Se é para ficar contra, tem que ficar contra tudo. Então a gente percebe que essa narrativa é só o vômito de um coração egoísta. É o que o Senhor nos ensina, a boca vai falar, porque o coração está cheio. Nós vivemos em um mundo interesseiro, de pessoas egoístas, individualistas, e que não pensam em nada e em ninguém a não ser o seu próprio ventre. Então, nós como cristãos temos que tomar muito cuidado em adotar ou escolher lados em um mundo onde nenhum lado está certo. O único caminho certo é o que não é deste mundo, que vem do alto, para que o sigamos. Então, cuidado se você tem, de alguma forma, sido seduzido por essas narrativas do mundo atual. Vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo. Não vai acabar com nada. Até porque os que defendem esse tipo de política pública são aqueles que nem vivem ela, só fazem isso para ter voto. Mas as pessoas continuam sendo seduzidas pela famosa política que vem desde o Império Romano, pão e circo. É o que as pessoas querem. Então vocês que estão nesse ano de
escolher candidato, o que eles vão fazer? Eles sempre fizeram, pão e circo. Sabe que se o pessoal tiver de bucho cheio e der bebida e espetáculo para as pessoas fingirem, né, que não está acontecendo nada, é isso que elas querem. Então, por exemplo, essas pessoas que falam dos absurdos que estão acontecendo em Brasília, se tivessem no lugar dos que estão lá, fariam pior. Então, é um moralismo que é pregado por pessoas que não têm moral. É por isso que o cristão não segue essa linha. O cristão sabe que é pecador e ele prega contra o pecado. Ele defende o arrependimento e não o julgamento de pessoas que cometeram erros. Claro, se cometeu erro, vai ser julgado e vai ser, né? E na maioria das vezes esses julgamentos são bem, né? É como, por exemplo, o julgamento da Lava Jato. Todo mundo foi julgado na Lava Jato, foi descondenado agora. Você vai acreditar num julgamento desse? Mas foram condenados. Não, mas descondena. É assim, irmão. Quem está no poder faz o que quer. Sempre foi desse jeito, né? Mas as pessoas continuam se iludindo. Por isso que Jesus ele não gasta tempo com essas banalidades. Durante essa semana, inclusive, as pessoas vão questionar: vem cá, Jesus, e aí, a gente tem que pagar tributo a César? É durante essa semana aqui. Jesus vai dizer, de novo, vocês veem que esse tipo de coisa para cima de mim? Dai a César, que é de César, e a Deus, que é de Deus. Então a resposta de Jesus ainda ecoa. E principalmente para nós, como cristãos, deve nortear nosso posicionamento em relação a qualquer situação que venhamos ter que escolher do ponto de vista do nosso relacionamento com as autoridades estatais que estamos submissos, né? Nenhuma autoridade há sobre nós e Deus não tem o controle. Então é assim que a gente segue. Ainda falando sobre essa semana de Jesus, na quarta-feira, e antes de falar da traição de Judas, eu queria falar com vocês do que está escrito em 1 de Timóteo. Vocês com certeza sabem essa passagem de cor, mas eu faço questão de abrir e ler. Se vocês quiserem só ouvir, fiquem à vontade. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o diabo entrou em Judas. Legal, o diabo entrou em Judas, realmente. E Judas não virou a cabeça. E Judas não saiu vomitando verde como o exorcista, né? E Judas não falou estranho. E foi a única vez na Bíblia que Satanás, em pessoa, veio para fazer alguma coisa através de alguém. Então, veja que essa ideia de possessão demoníaca dos nossos dias é muito mais cinematográfica do que bíblica. Então, qual é a possessão demoníaca que nós deveríamos tomar cuidado? Aquela que não vem com demonstrações externas. Pastor, o senhor está dizendo aquela que a gente devia temer? Não, a gente não tem que temer possessão bíblica. Sujeitai-vos a Deus, que existia o diabo e ele fugirá de vós. Não, nós não tememos, nós tememos ao Senhor e a Ele somente, com toda a reverência que Ele merece. Mas devemos ter todo o cuidado. Por isso o Senhor Jesus fala o cuidado que a gente tem que ter com os lobos travestidos de ovelha. O apóstolo Pedro vai falar de como devemos ser sóbrios e vigilantes. O apóstolo João vai dizer que devemos provar os espíritos e ver qual procedem da parte de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer da importância, né, de examinarmos todas as coisas. Então aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como é que Satanás entra no coração de Judas? Através disso, do amor ao dinheiro. Cuidado, porque é muito mais prático do que as pessoas imaginam. Você pode estar sendo influenciado pelo diabo agora, nesse momento, e nem perceber. Você acha que quem é o responsável por nos preocupar demasiadamente com a nossa vida material? Deus ou o diabo? Com certeza.
Eu estou falando de influenciar, acreditando que todos são regenerados aqui, portanto não podem ser possuídos, mas podem, como o apóstolo Pedro, ser influenciados. O apóstolo Pedro vai dizer para Jesus que ele não deveria morrer. Jesus vai dizer que aquela influência era demoníaca. Então aqui, Judas, ele vai amar o dinheiro, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A gente vai ver qual é o destino de Judas e vemos como o amor ao dinheiro é algo extremamente perigoso. Seguindo aqui o Evangelho de Mateus, que é onde nós estamos, vamos procurar seguir a narrativa a partir daqui. Jesus ele vai pregar bastante durante essa última semana. Muitos dos ensinos de Jesus, das parábolas aqui no Evangelho de Mateus, acontecem nessa semana. E Judas ele está se movimentando para entregar Jesus. A negociação acontece, ele vai até os fariseus e negocia sobre quando ele entregaria Jesus. Mas Jesus sabe de tudo isso. Jesus sabe de cada uma das coisas. Aqui, agora, falando ainda sobre a última semana de Jesus, vamos agora para o Evangelho de João. Eu disse para vocês que a narrativa de João fala mais da última semana. Vamos ver o que o apóstolo João tem a nos ensinar. Capítulo 11 do Evangelho de João, mesmo capítulo que Jesus ressuscita Lázaro, a narrativa, a ressurreição de Lázaro, versículo 47. Depois disso, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então veja que o amor ao dinheiro não era algo só de Judas, era algo também dos líderes religiosos. Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Então, as pessoas com que nós dividimos o nosso tempo durante o dia vão dizer muito acerca da nossa fé. Às vezes, alguns evangélicos professos se sentem mais à vontade entre os não cristãos do que entre os próprios cristãos. Isso tem muito a dizer acerca da falta de autenticidade da fé. Versículo 49. Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Veja como Jesus tem toda a autoridade. Até um camarada endemoniado do mal fala algo profético. Então, cuidado. Seguindo agora, nós vamos ver como Jesus ele vai nos dar, agora na quinta-feira, ele vai nos ensinar sobre a humildade. Eu acho interessante quando as pessoas tentam imitar o que alguns chamam de lava-pés. É engraçado que está todo mundo de pé limpinho já, e aí vem alguém e teatraliza a limpeza dos pés. Não foi assim. E outra coisa, Jesus é Deus, nós não somos. Então veja, quem é que estava limpando os pés? Deus. Amigo, você pode lamber os pés de alguém que acabou de pisar no lixão e não vai nem encostar no que Jesus fez aqui. Glória a Deus. Mas vemos as pessoas quererem dizer que são humildes porque fazem algum tipo de teatralização nisso aqui. Jesus não está dizendo para você lavar os pés dos outros. Jesus está dizendo para você ter consideração pelos outros. Glória a Deus.
Então, a falsa humildade é mais ofensiva do que o orgulho aberto. E a falsa humildade, ela vem para ser um atentado contra a nossa inteligência. Então, vemos pessoas falando de humildade, quando na verdade sequer experimentaram isso nas suas vidas. Então, cuidado, não seguimos esses maus exemplos. Versículo 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, veja, Jesus sabia que já era chegada a sua hora, e ele não pegou atalhos, ele não fugiu de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, mostrando como nós devemos ter essa atitude de forma plena. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia. Eu fico imaginando a cara dos discípulos vendo Jesus fazer isso sem entender nada. E as enxugou-lhe. E versículo 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e os enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, sempre ele, Pedro tinha que falar alguma coisa, fazer alguma coisa, senão não era Pedro. Tem algumas pessoas na igreja que tem esse comportamento, A gente já sabe que alguma coisa vai acontecer. Ó Senhor Jesus. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Então Pedro, horrorizado com aquilo. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Mostrando justamente que a obra estava sendo feita neles. Eles iriam abandonar Jesus. O próprio Pedro iria negar Jesus 3 vezes, mas haveria uma reconciliação e eles iriam seguir os seus passos. Versículo 8. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Sempre Pedro, Jesus diz: tem que fazer. Mas Jesus tem paciência demais. Diferente da gente. Direto a gente quer descer fogo do céu. A gente não, pastor, só você. Deve ser eu. Me arrependo todo dia. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Pedro então diz: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí Pedro já fica, E disse-lhe Simão Pedro: Senhor! Rapaz, esse Pedro é arteiro. Não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro disse: Então já é para lavar? Lava tudo, cara. Então é daquele jeito, pai. Mais uma vez é importante que a gente entenda que a Bíblia, ela diz exatamente como deve ser a nossa postura, a semelhança do que Jesus está fazendo com Pedro agora. Então não nos dá espaço para a gente conjecturar. Por que eu estou falando isso? Tem gente, por exemplo, que se dependesse dela, eu tinha batizado 3 vezes. A pessoa assim, foi batizada, ficou na igreja, aí saiu. Aí voltou, eu não me reconciliei, pastor, queria me batizar de novo. Assim que aquele não foi a Vera. Não, irmão, não vai, não é assim. Aí a pessoa se afasta de novo. Pastor, eu acho que foi aquela falta do segundo batismo. Agora tem que batizar, arruma água em mim, porque não, se você se arrependeu, o batismo é um só. A única opção, muitas vezes, a única situação que muitas vezes a gente batiza e não é rebatizar, é quando a pessoa é batizada, como no meu caso, na igreja católica. Não vale, eu não participei da escolha, eu tinha meses, Então foi lá um padre, sem minha autorização, e arrumou água na minha cabeça quando eu era bebê, um absurdo. E isso com a conivência de meu pai e minha mãe, que ainda me levaram para lá. Então, não.
Aí a gente vem para o Evangelho e a gente tem o batismo do arrependimento. Esse batismo do arrependimento pode ter sido, inclusive, irmão, de Macedo que te batizou na Universal. Misericórdia. O seu relacionamento ali entre você e Deus. Pastor, mas eu fui batizado na Universal. O senhor falou que a Universal é a sucursal do inferno. Mas, e vale? Vale. Você se arrependeu? Quando você estava lá, você estava sendo batizado na Bíblia, estava confessando o seu pecado, buscando, né? Buscando Cristo, então tem que ser rebatizado. Porque se for assim, a gente vai batizar a mesma pessoa 10 vezes, sai de uma igreja e vai para outra, batiza. Não tem isso, né? Então, tudo deve ser feito com decência e ordem. Mas se a gente for seguir, imagine, as pessoas vêm para a igreja porque é da ordem do pastor. Pastor, eu acho que devia ser feito assim. É mesmo, quase que dou assim, né? Então venha, faça. Porque eu não vou fazer uma coisa que a minha consciência não está no Senhor claramente apontando para aquilo. Porque a nossa responsabilidade é grande, né, diante de Deus. Então, quando nós somos direcionados para fazer um casamento, tem casamentos que hoje eu não faria. Já fiz, né? Mas seguir os moldes bíblicos. Amém. Mas eu não tenho como nenhuma ingerência. Se as pessoas são cristãs e querem se casar, amém. Mas a pessoa é cristã e quer se casar com um incrédulo e quer que eu batize antes, só de forma formal. É doido? Eu vou participar dessa fraude para depois o Senhor Jesus dizer que eu estou fazendo da igreja um covil de ladrões, salteadores? Amém. Pastor, não vou pagar. Aí é mais ofensivo ainda. Glória a Deus. Às vezes a pessoa veio com essa abordagem, não, porque até a igreja católica é tudo pago. Deu até um exemplo de uma igreja na Pituba que é 5 mil reais o casamento. Não sei se é verdade. Seria a pessoa que deu esse exemplo. E eu falei, não sei qual é o formato de nenhum lugar. Eu sei que eu não recebo por nada que eu faço na igreja. Glória a Deus. Pelo contrário, as pessoas que a gente casou na igreja, a gente ainda ajudou na festa. Ainda gerou despesa. Glória a Deus. Mas como foi direcionado pelo Senhor, tá tudo ok. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para fazer as coisas exatamente como nos foram instruídas. Então Deus não vai falar nada para a gente que não seja importante, irmãos. E se for estipulado, se foi determinado que nós devemos seguir determinados ritos e determinadas orientações, não cabe a nós mudá-las. Né? Então, cuidado. Jesus, então, na quinta-feira, ele mostra como nós precisamos nos colocar como servos e não como senhores. É muito equivocado a postura de alguns evangélicos que se colocam na igreja como se fossem clientes. E a igreja é meio que a empresa, né? E o pastor seria o empresário, o presidente da empresa. Não é assim o nosso formato e nunca será, pela graça de Deus. Nós somos fiéis. Nós professamos a fé em Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. E é aqui que nós vivemos isso, né, em grande parte. Por isso nós devemos nos colocar como servos. Esse é o exemplo de Jesus, esse é o exemplo que Jesus está dando aqui. E o exemplo também nesse caso aqui é que não existe nada pequeno para a gente fazer diante de Deus. Jesus está fazendo aquilo que seria a tarefa do servo mais simples. E aí Jesus vai e faz, mostrando que para Deus não existe nada que seja pequeno nem grande. Até porque tudo que fazemos, fazemos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, aquele que dá um copo de água, aquele que limpa e aquele que prega a palavra, é a mesma coisa. Então, não tem serviço pequeno nem serviço grande. Eu acho interessante como as pessoas colocam, né? Então, por exemplo, eu já tive esse conflito no passado, confesso a vocês que hoje eu não tenho nenhum conflito nesse sentido. Então eu via, às vezes, alguns irmãos, né, tinham chamado para pintar, para construir, tem alguns que têm 1001 utilidades, né? E eu não me via nisso, né? Não porque
acho pequeno. Pelo contrário, eu acho muito difícil. Acho que eu tenho certeza que eu vou atrapalhar. A única coisa que eu sei fazer é o que eu estou fazendo agora. E eu acredito que se o Senhor me deu, né, esses dons, a minha responsabilidade é com esses dons que eu recebi. Então, não me sinto, por exemplo, constrangido a cantar. Pegar o violão e começar a cantar, fazer um curso, né, de canto. Não me sinto constrangido a isso. Assim como eu não me sinto constrangido a fazer nada que o Senhor não me oriente a fazer. Mas hoje, na realidade evangélica, né, o pastor tem que ser meio que faz tudo, ou finge que faz tudo, né, para que as pessoas possam de alguma forma aprová-lo como uma pessoa simples e alguma coisa nesse sentido. E não me sinto, né, constrangido de forma nenhuma, até porque a orientação que o apóstolo Paulo tinha, a mesma que eu tenho, quem nos julga é o Senhor. Então, a mim me foi dada essa responsabilidade, e é diante dessa responsabilidade que eu recebi do Senhor que eu vou me posicionar. Então, eu não sou obrigado a ser marqueteiro, eu não sou obrigado, né, a ser psicólogo de ninguém. Não, eu sou conselheiro como pastor, ensinando na verdade, mas não sou psicólogo de ninguém. Nem oriento que as pessoas que têm Cristo sigam esse tipo de autoajuda. Mas cuidado, porque nós temos vivido numa geração, e a gente até falou isso recentemente, que meio que tenta nos obrigar a termos uma forma pré-estabelecida por ela. Falamos sobre isso recentemente, quando meditamos em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Então, o mundo tem a sua própria orientação do que seria o papel da mulher. O mundo tem a sua própria orientação sobre o que seria o casamento. O mundo tem sua própria orientação sobre o que seria o relacionamento entre pais e filhos. O mundo tem a sua opinião a respeito de todos os assuntos. Mas nós somos do mundo. Portanto, não deveríamos nos preocupar, nem nos ocupar em darmos alguma resposta nesse sentido que o mundo aprove. Pelo contrário, né? Nós sabemos que a nossa responsabilidade é diante do Senhor. Devemos ter um bom testemunho diante de todos, mas esse testemunho, ele é bom ou mau aos olhos de Deus, e não pelos olhos humanos que ele é medido. Então, bom testemunho aos olhos de todos, mas bom segundo Deus, não segundo o mundo. Porque a referência muda quando você parte, né, dessa questão de agradar o mundo ou agradar a Deus. Então, cuidado. Jesus ensina aqui, essa é a postura do cristão, servindo a Ele, mas não servindo como a gente quer. Eu acho interessante como as pessoas às vezes dizem que querem um emprego, mas elas querem um tipo específico de emprego. Você chega num lugar e diz: eu queria muito, né, um trabalho que me ajudasse a pagar as contas, né, supondo que o cristão faça isso. E aí a pessoa chega e diz: então tá bom, faça isso aqui, vá arrumar aquela estante. Ah não, arrumar não. Arrumar não é para mim. Oh, então você não quer trabalho. Quem quer trabalho faz o que precisa ser feito. As pessoas, elas colocam esse mesmo tipo de pensamento na igreja. Então, não, quando a gente chega diante do Senhor, nós temos, né, que nos colocar à disposição dele para fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Lembrando que não tem nada grande nem pequeno diante do Senhor. Né? Aquilo que fazemos para o Senhor, ele recebe. Se o fazemos de todo o coração, alma, força e entendimento. Para a gente caminhar aqui agora, o sexto ponto aqui da nossa exposição. Depois, se vocês quiserem essas anotações aqui, eu posso providenciar para vocês, se tiver algum tipo de utilidade. Então, Jesus, na sexta-feira, ele vai se entregar. Então, Jesus, ele se entrega na sexta, né? Ele é traído de quinta para sexta, todo esse processo, né, da traição de Jesus e da prisão de Jesus. O importante, né, da gente entender desse processo todo é o quê? Que ele vai como ovelha muda ao matador. Então, em momento nenhum, Jesus reage. Pelo contrário,
a pessoa mais tranquila na sua prisão era ele. Ele estava mais tranquilo que os soldados que foram prender ele. Estava todo mundo nervoso, todo mundo com medo, até porque esses soldados, vocês se lembram, anteriormente eles tinham sido enviados em um outro momento para prender Jesus e levar até as autoridades. Quando eles foram bater na porta, o próprio Jesus atendeu e disse: vai lá avisar que eu não vou agora não. E aí eles voltam com medo. Ó, ele falou que não vem agora não. E eu não fui ali, não tive coragem de prender. No mesmo grupo. Se você for para os filmes, eles vão mostrar que é a mesma guarda, a guarda que o Sinédrio tinha à disposição, né? E agora eles vão prender Jesus. E eles vão fazer. Por quê? Porque está tudo debaixo do plano de Deus. Então, no nosso caso, a gente deve pensar, deve se esforçar para pensar sempre dessa forma, porque é correto. Qualquer coisa que aconteça com a gente, por mais doloroso que seja, né, faz parte da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Desde a insensibilidade alheia até a maldade e perversidade de alguns, faz parte do plano de Deus. No primeiro sermão da igreja que Pedro prega, ele vai falar sobre isso. Eles entregaram Jesus, mas tudo isso já estava debaixo da ordenança, da presciência de Deus, né? Então aqui no capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 2, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Então não adianta você tentar se proteger, porque existem determinadas coisas que o Senhor quer que aconteça com a gente, quer que aconteça com a gente. Você vai ver, por exemplo, que muitos cristãos foram entregues pelos seus amigos, pelos seus irmãos. A gente tem um exemplo de William Benedito, que ele vai ser entregue justamente para uma pessoa que ele cuidava, né? Que estava sendo condenado por pregar a verdade e distribuir a Bíblia na linguagem, né, para que as pessoas pudessem compreender. Então, Judas que o traía. A traição faz parte da vida. A única forma da gente não ser traído é a gente se tornar tão perverso quanto traidor. Então, se você quiser seguir esse caminho, você já negou Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer que na malícia nós temos que ser meninos. Então, não, a pessoa vai me enganar 30 vezes. Ciência. Sou de Cristo, não vou permitir que a maldade, né, me domine. Claro que fazemos tudo sobre orientação e oração do Senhor, mas o que eu falo aqui é não permitir que a maldade nos influencie a ponto de nos esfriar, que foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso sentiu isso na pele, e por mais que eles continuassem firmes na verdade, o amor deles estava esmorecendo. E o Senhor então repreende: eu sei que vocês estão firmes na verdade, é isso aí, mas não pode abandonar o primeiro amor. Lembra de onde caístes, arrepende-te, senão não adianta a igreja estar aberta. Então essa é a postura que a gente tem que ter como cristãos. Jesus, ele sabia de tudo que estava ali acontecendo e continuou como ovelha muda, sendo entregue, né, na mão dos seus tosqueadores. Então Paulo vai dizer que nós devemos nos comportar como ovelhas entregues à morte o tempo todo. E a expressão, inclusive, é o dia todo. E não é nem dizer assim: não, já fui entregue de manhã, de noite estou livre. Não, é o dia todo. Pode acontecer várias vezes no dia. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscai? João é aquele que traz essa narrativa de forma mais precisa, mostrando que eles vêm até Jesus e Jesus não fica parado. Jesus vai na direção deles, justamente querendo proteger os discípulos.
Versículo 5, responderam-lhe Jesus o Nazareno, e disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Né? Já a autoridade tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Veja, tendo amado, os amou até o fim. Jesus está sendo preso, vai ser martirizado, e está preocupado em proteger os seus discípulos. Constrange esse tipo de amor. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, olha ele de novo, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Todos nós sabemos que ele não mirou na orelha. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe-te a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então é isso, irmãos. Se a gente quiser ser crente porradeiro, não vai dar. Já tentei encontrar na Bíblia algumas argumentações nesse sentido, mas nunca vieram até mim, para a sorte de alguns. Então, não dá pra gente ser crente porradeiro. A gente vai ter que escolher, né? Ou vai querer sair na mão, ou vai querer ser crente. E quando a gente fala assim, né? Mas nesse tom assim de... A gente sabe que tem momentos na vida que a gente fica indignado com algumas situações. E é por isso que a gente tem que combater essa ira interna que surge, né? A Bíblia diz, irai-vos, não pequeis. Então, em determinadas situações, nos é autorizado até se irar. Mas não devemos pecar. Então, você entende que aquela situação ela é odiosa, como, por exemplo, as obras dos Nicolaitas, que eu também as odeio. A igreja de Éfeso odiava aquelas obras. E o Senhor diz, eu também não gosto delas não. Estou igual a vocês nesse sentido. Continua combatendo elas. Então tem determinadas situações que a gente recebe essa autorização do Senhor. Só para ficar claro, são situações pontuais. Pastor, odeio gente da Argentina, ainda mais agora a Copa do Mundo. Já pensou se a Argentina ganhar mais uma Copa? Nem sei quantas Copas a Argentina tem. Né? E já pensou que coisa absurda. E Messi vai para a Copa, pastor. Vai, eu pensei que a última foi a passada, né? Não, vai, ele vai. Calma, meu filho. Nem começou. Então, não nos é autorizado a ira em relação à etnia, a determinadas coisas, não. Ira em relação ao pecado. Amém. Inclusive o pecado praticado por outras pessoas, né? A gente também, vivendo uma vida santa, vai se sentir indignado, como o Davi vai falar em muitos momentos, da transgressão de outras pessoas, que aquilo trazia a ele uma ira santa, mas desde que a gente não faça nada, porque é o Senhor quem responderá por sua alma ofendida, não a nós. A nós é dado a ordem de perdoar e de nos posicionar como mensageiros do Senhor, convidando as pessoas a se arrependerem das suas piores transgressões. Inclusive eu estava fazendo um estudo, quem sabe num dia próximo eu venho fazer a vocês, trazer para vocês, eu preparei um estudo para mim, né? Posso dividir com vocês, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo que muitos cristãos têm dúvida, tem gente que fica com medo, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado bem específico, de um grupo específico de pessoas, assim como a apostasia. Então, uma pessoa que nunca ouviu a verdade não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo fala de pessoas que ouviram a verdade e se colocavam em dizer que aqueles que agiam pela verdade, na verdade, estavam fazendo aquilo pelo diabo. Então você atribui ao diabo as obras que Deus faz. Mas isso é de forma específica diante de pessoas que ouviram a verdade, que viram
a verdade em Cristo e se colocaram contra o caminho da salvação, que é por meio do dom do Espírito Santo. Assim como apostasia significa dar as costas. Então, só pode apostatar aquele que uma vez, como Judas, esteve diante do Senhor professando obediência. Então, fulano é um apóstata. Fulano nunca entrou na igreja, ouviu a verdade. Não, transgressou e vai ser condenado por essa transgressão. Vai para o inferno do mesmo jeito que o apóstolo. Mas para a gente não sair, né, aplicando determinados verbetes que são específicos, né, palavras que são específicas em relação a determinadas situações, de uma forma que a Bíblia não nos autoriza. Né? Nesse sentido, as pessoas são muito emotivas na igreja. Então, é como você dizer, fulano é uma pessoa que não é cristão, que não está firme no Evangelho, você diz, fulano está atribulado. Não, meu filho, atribulado é só para quem está firme no Evangelho. Eu, por exemplo, estou atribulado. Pastor, nem parece, o senhor está pregando assim na serenidade. Tribulação, irmãos, fala de sofrimento interno por amor a Cristo. Aí você diz que é uma pessoa que nem está andando com Jesus, está atribulada. Não, a pessoa está endemoniada. Não, pastor, uma atribulada é menos ofensivo. Mas não é questão de ofender ou não. É de você aplicar a palavra correta à situação que está diante de você. Né? Ou então ficar calado. Mas não fale coisas que não condizem com a verdade. Então Jesus aqui ele é entregue e ele se coloca, né, à disposição. Ele paga o preço pelos pecados. É importante que a gente grave isso. Ele paga. Por quê? Porque se ele pagou, ninguém mais vai pagar. Até na justiça dos homens, você não paga a mesma dívida duas vezes. Né? Então isso não pode acontecer. Quando acontece, você tem direito de entrar na justiça, né, e reaver, né, diante dos homens, porque você pagou uma dívida duas vezes. Né? E a pessoa que lhe cobrou duas vezes, inclusive, tem que lhe pagar em dobro. Né? Tem isso na legislação. Então, a gente ouve muito, né, de pessoas que se professam evangélicas que estão pagando o preço por alguém, principalmente pagando o preço de oração, Não, você não paga preço de nada, meu. É porque você não tem como o que pagar. O seu sangue não salva ninguém, nem você. Dinheiro não serve para salvação. A única moeda é sangue. Sem sangue não há expiação de pecados. E você que já leu a carta aos Hebreus sabe que, por mais que as pessoas pensassem que estava se referindo ao sangue de novilhos, de animais, não estava profetizando acerca do Cordeiro de Deus, Cristo, que tiraria o pecado do mundo com o seu sangue. Então, nós recebemos do seu sangue. Aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus ele escandaliza os seus discípulos, não é nem os que não eram discípulos, com essa fala: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então, aqui ele escandalizou de tal forma que os seus próprios discípulos não queriam mais andar com ele. E o apelo de Jesus foi: vocês têm certeza que querem ficar? Se quiser ir embora, a hora é agora. E Pedro de novo falou: para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, o amor de Deus não é teórico. É o que a gente até falou recentemente sobre o amor na segunda-feira. Então, o amor ele tem que ser vivenciado na prática. Eu ensinei para vocês de novo na segunda sobre a diferença do amor ágape para os outros tipos de amor que o ser humano conhece. Então, esse amor ágape é específico do cristão. Então, você pode até usar, né, a palavra ágape, mas não o fará se você atribuir esse tipo de amor a uma pessoa que não tem Cristo no seu coração, porque ali vai ser uma inverdade. Somente aqueles que têm Cristo, que foram regenerados por Ele, é que podem amar dessa forma. O ponto de entregarem as suas vidas por amor a Cristo é o Evangelho. Nas palavras do apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, de onde é que ele aprende isso? De Jesus. É por meio da sua morte
que nós recebemos vida. É por meio da sua condenação que nós somos salvos. Exatamente como predisse Isaías. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus ele é colocado diante de Pilatos e ele não faz jus da sua inteligência, da sua sabedoria para argumentar com Pilatos. O próprio Pilatos se posiciona dessa forma: fala comigo porque eu sou o manda-chuva aqui. Se você me convencer, eu posso te soltar. Mas Jesus sabia, primeiro, que ele estava ali para cumprir uma missão e não para tentar salvar a sua vida. E segundo, que Pilatos jamais soltaria ele. Porque Jesus sabia quem era Pilatos. O amor ao dinheiro, o amor ao poder, colocou Pilatos naquela situação de governador da Judéia. E o que um governante daquela província que mais queria? Sair de lá. Não sei se você já viu isso nos filmes que retratam. Então ali era como se fosse um lugar que as autoridades romanas se sentiam desprestigiadas de serem enviadas para lá. Era um lugar que ninguém queria ir, como por exemplo o médico ser enviado para uma cidade, passa num concurso, sei lá, médico ou outro tipo de concurso, né? E você é enviado para uma situação, inclusive determinadas cidades pequenininhas, as pessoas vão para lá e ganham mais, porque é um lugar que ninguém quer ir. A única forma de botar as pessoas para ir para lá é dando mais dinheiro, né? E a Judéia era assim, ninguém queria ir para lá. Pilatos queria sair de lá, mas ele estava lá e ele tinha que fazer algo muito difícil, que era deixar os judeus quietos. Os judeus eram um povo que vira e mexia, aparecia gente e eles se rebelavam, né? O próprio Barrabás é tido por muitos como alguém que era, né, dessa área de rebelião. Jesus não. Jesus ele fica tranquilo, ele fala com Pilatos, fica calado, depois ele fala. Quando ele é levado a Herodes, qual é a postura dele? Nada. Por quê? Ele não vai dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Então é importante que a gente aprenda, mesmo nos últimos instantes da vida de Jesus, ele está ensinando, até com o seu silêncio. A gente se preocupa muito em falar, em dar explicação. Então, se você sabe o que você tem que fazer, Deus tem te guiado. Claro que tudo isso é muito sério, né? As pessoas usam em vão o nome do Senhor de forma muito fácil, irresponsável e perigosa. Mas uma vez que você faz isso corretamente, quem te julga é o Senhor. Então, não devemos explicação a ninguém das nossas ações, a não ser a Deus. E as nossas explicações, quando vistas por alguém que crê na Bíblia, serão reconhecidamente divinas. Porque a postura do cristão é sempre fundamentada na palavra de Deus. Jamais o cristão irá contradizer a palavra que professa. Então, agora, nós aprendemos com os últimos instantes, né, na vida de Jesus. Jesus é crucificado. Tudo isso acontecendo na sexta-feira, antes das 6 horas, que iniciaria o sábado de Deus. Jesus é colocado na cruz por volta das 9 da manhã e ele vai entregar a sua vida às 3 da tarde. E levando ele às costas, a sua cruz, versículo 17, no capítulo 19, para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Todos nós sabemos o que acontece com esses 2 ladrões. Eles começam na mesma fala, os 2 argumentando com Jesus que ele deveria se soltar e depois soltar eles. Mas em algum momento, entre as 9 da manhã e as 3 da tarde, o ladrão da direita vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então,
É sempre isso que a gente guarda no coração, sabendo que até o último suspiro alguém pode ser salvo. Por isso o nosso evangelismo nunca é em vão. Glória a Deus. Nós lançamos a semente, outros arregarão, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Versículo 19: Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus o Nazareno, em 3 idiomas diferentes: Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Hebraico, a linguagem dos judeus; grego, a linguagem que era do mundo inteiro, parecido com o que o inglês é hoje, né? A segunda língua do mundo inteiro. E o latim, que era a língua dos romanos. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. De novo, né? O sumo sacerdote não sabia porque falava o que falava. Pilatos a mesma coisa, não sabia porque fez isso aqui. Então, porque tudo isso já estava predeterminado pelo Senhor. Versículo 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Veja, até o fato de Jesus dizer tenho sede, ele estava ensinando. Não era simplesmente sede, porque ele queria, né, satisfazer no último, né, momento a sua garganta. Não. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre. Vinagre ali era para uma espécie de vinho já vencido, para aumentar, para abreviar o tempo. As pessoas ficavam entorpecidas pelo álcool e também morriam mais rápido porque desidratavam. Uma esponja, e pondo um sopro, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Judeus, pois, para que o sábado não ficasse nos corpos na cruz, visto como era a preparação, ou seja, era o sábado mais importante dos judeus, porque a festividade mais importante dos judeus era a Páscoa. Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como lhe fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Não sei se vocês lembram que quando Jesus foi tentado pelo diabo, uma das falas do diabo foi justamente essa daqui: o Senhor dará ordem aos seus anjos para que não tropece em pedras, para que não seja quebrado em uma parte do corpo. Até porque o animal, para ser apresentado, tinha que ser perfeito, não podia ter nada quebrado. Então, até nisso aqui você vê um cumprimento em detalhes do Senhor em relação a tudo aquilo que foi professado antes. Os soldados podiam simplesmente chegar aqui quebrando a perna de todo mundo, mas tudo está debaixo do controle divino. Contudo, um dos soldados, versículo 34, lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, né? Que mostra que Jesus já estava morto, o seu pulmão já estava cheio de água. A crucificação, as pessoas tinham uma morte parecida com quem é afogado, né? Por asfixia. Aquela posição faz com que o pulmão seja comprimido e a pessoa vai ficando com falta de ar até que morre. Por isso que quando quebra as pernas, a pessoa morre mais rápido, porque não tem mais as pernas para se segurar, e aí a compressão é maior e a pessoa então sufoca e morre. Versículo 35: e aquele que viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Eles já sabem que o único apóstolo que estava nesse momento era João, exatamente aquele que está narrando aqui para a gente. E o último ponto da gente aqui hoje, antes da gente partir para a aplicação: um rei que vence a morte no domingo. Esse é o motivo porque os cristãos, por exemplo, eles
tem essa atitude de guardar o sábado. A gente também não guarda o domingo. Você não vem aqui no domingo com o domingo no bolso, né? Mas nós temos o domingo como um dia especial no nosso calendário semanal, porque nos lembramos da ressurreição, que simboliza também o nosso novo nascimento em Cristo Jesus. Como está escrito em Colossenses, aqueles que já ressuscitaram com Cristo buscam as coisas que são do alto, né? Então os primeiros cristãos tinham o hábito e o direcionamento de se reunirem no domingo, especialmente para ceiar. Ah, mas por que não ceia na quinta? Não, porque é domingo, que é o dia da ressurreição. Então a ressurreição de Cristo é esse ponto fundamental da fé. Versículo 1 do capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena, e aqui você vê que há esperança, Maria Madalena, que o Senhor expulsara 7 demônios. Eu fico imaginando que o pessoal que era amigo de Maria Madalena antes, que deve ter agradecido ao Senhor por essa conversão. Mas veja que a primeira testemunha da ressurreição foi justamente uma mulher que havia vivido pela influência demoníaca durante grande parte da sua vida. Então, o que você fez no passado, perdoa. Jesus perdoa. Você é uma nova criatura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. E aqui a gente vê o cumprimento também da fala de Jesus, quando Jesus ensina que aquele que mais é perdoado, mais ama. Então, quem se sente mais perdoado, mais vai amar. Por isso que algumas pessoas têm a dificuldade de amar na igreja, porque não conheceram ainda o perdão de Cristo em relação a si. Então acham que são boas, por isso acreditam que Deus perdoou pouco. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais pecador a gente se enxerga e, consequentemente, por mais contraditório que seja para alguns, é esse paradoxo da fé, quanto mais pecador a gente se sente, mais amado a gente se sente. Porque o amor é proporcional ao pecado nesse sentido. Ele cobre a multidão de pecados. Então, quando você não se sente pecador, você também não se sentirá amado. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. A gente sabe que é o apóstolo João falava dessa forma. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Aqui, eu creio que vocês já podem ter ouvido antes, né? Mas isso daqui é uma expressão hebraica, muito parecido com algo que a gente usa. Se você já fez algum curso de etiqueta, não tem nada mais desnecessário que um curso de etiqueta, né? Mas tem quem faça. Aprender com que garfo comer. Qual garfo que eu vou comer? O que tiver. Ah, mas esse garfo não é para peixe, é para carne. E, meu amigo, se for peixe, cai o ovo de mão, que dirá de garfo. Garfo é garfo, colher é colher, faca é faca. Não, mas essa faca é para crustáceo. É umas frescurites, né? Mas tem gente que respeita, tem gente até que acha bonita essas coisas, né? Então, diante dessas práticas, você já deve ter aprendido que você se comunica com aquele que está servindo a mesa sem nem precisar falar. Então, imagine que você está numa churrascaria e é a La Fontaine. Como é que a pessoa vai saber? Tem uma churrascaria que você bota verde ou vermelho, né? Mas como é que a pessoa vai saber que você já acabou o prato para recolher ou não? É a postura do garfo. Então, se o garfo tiver de uma determinada forma,
significa que você ainda está comendo. Se o garfo e a faca estiver de outra forma, significa que você já concluiu, a pessoa pode tirar aquele prato, ainda que você possa comer outro, mas aquele prato você não vai mais comer. Então, a mesma coisa é essa questão aqui que está sendo dita pelo apóstolo João. Se você não é judeu, você lê isso aqui e para você não tem muita importância. Ó. O lençol e tinha um outro lençol que estava no seu rosto que estava à parte. Mas, de acordo com o costume hebraico, quando a pessoa fazia isso, significava que ela ainda ia voltar. Então, aquela postura, eu acho que isso, inclusive, é o que fecha o filme de Mel Gibson. Esse momento, tanto que estão filmando a continuação, né, se não me engano. E mostra esse pano à parte. Que Jesus ele ressuscita com essa mensagem: eu voltarei. Inclusive é assim que a gente celebra a ceia, todo domingo. Lembrando do que ele fez, lembrando do que ele faz e lembrando da sua volta. Aquilo que ele ainda fará quando ele vier para nos buscar, para que possamos estar com ele para sempre. Então, quando nós olhamos para um túmulo vazio, para algumas pessoas é um desalento, para nós não. O túmulo está vazio. Quer dizer que ele ressuscitou. Paulo vai dizer: o crente que não acredita na ressurreição de Cristo é o mais miserável que existe no ser humano. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Mas se você é cristão, você deve acreditar na ressurreição, não na reencarnação, mas na ressurreição. A ideia de reencarnação é que você vem para uma outra vida, aprendendo, né? A ressurreição não. Ela ensina, pelo princípio da ressurreição, que você tem uma só vida. Como está escrito em Hebreus, capítulo 9, cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. Então você tem uma única vida e a sua vida é vivida, por assim dizer, em duas etapas. Nós vivemos aqui na Terra por um tempo e depois nós viveremos em uma outra realidade. E essa realidade pode ser maravilhosa ou horrível, terrível, assustadora. Depende de onde você vai. E onde você vai tem muito a ver com como você andou, com quem você andou em vida. Então, diante do que a gente estudou aqui da última semana de Jesus, de forma bem resumida, né, como vocês perceberam, eu queria trazer 7 aplicações práticas, foi o que eu falei que faria, nesse final, nessa conclusão, nesses minutos que nos restaram. A primeira delas, já indo direto ao ponto: viva com humildade intencional. Então, o que é essa humildade intencional? Quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo na postura que você tem? Você é uma pessoa que, né, reflete essa humildade, trata as pessoas com respeito, com consideração, você demonstra amor sincero para as pessoas. Então, ou você está buscando reconhecimento dos homens? O mundo vai ensinar você, a própria Bíblia fala sobre isso, olho por olho e dente por dente. Então, o ensino do mundo é: trate os outros como eles tratam você. Então, quem me trata bem, eu trato bem. Quem me trata mal, eu trato mal. Jesus disse que não é assim. Então, a humildade anda nessa direção, de você tratar as pessoas melhor do que elas te tratam. Porque você se enxerga como alguém pequeno, como o próprio nome Paulo, que significa em grego pequeno. Segundo ponto, para a gente não demorar, aplicação prática na nossa vida dessa última semana de Jesus, que a gente viu aqui de forma sucinta: limpe o templo do seu coração. Lembra do que Jesus fez 2 vezes, uma delas na última semana? O que vocês têm feito com o coração de vocês? Vocês têm permitido que o coração de vocês se torne um esconderijo para pecados? Ou vocês têm combatido o bom combate para que o nosso coração não seja vencido por pecado nenhum, mas que estejamos extremamente combativos a cada dia?
Martinho Lutero diria: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho na minha cabeça. Então eu não posso impedir que determinadas coisas cheguem ao meu coração, mas eu posso impedir que elas façam morada lá. Então, perdão está aí justamente para isso. O conhecimento das Escrituras está também para isso, né? Então, cuidado, devemos estar nos analisando para não negociar com a nossa vida espiritual. Pecado, distrações e prioridades erradas, tudo isso compete com Deus no nosso coração. Jesus disse: me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. Terceira aplicação prática: ame a verdade mesmo quando ela te confrontar. Então, no caso específico de Jesus, ele tinha que morrer, e morrer de um jeito assustador. E quando eu falo assustador, não é assustador por conta das coisas que ele sofreu como homem. Eu falo pela rejeição do Pai que ele recebeu. Aquelas gotas de sangue que Jesus suou, não foi porque ele estava com medo da cruz, com medo de ser açoitado pelos romanos. Nós sabemos que não foi isso, mas ele estava para ser amaldiçoado. Ele levaria durante aquele período de tempo sobre si todos os pecados do povo de Deus, desde o pecado de Adão e Eva até o último, de pessoas que talvez nem tenham nascido ainda. Jesus levou sobre si os pecados de todos. Por conta disso, ele foi feito maldição. O apóstolo Paulo coloca da seguinte forma, e muitas vezes a gente não absorve a preciosidade e profundidade dessa revelação em 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Veja, ele não fez pecador, ele fez pecado. Jesus levou sobre si todos os pecados. Por isso que a fala de Jesus na cruz ressalta isso. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Em todo esse sofrimento espiritual, ele não teve a compaixão do Pai. Pelo contrário, ele sofreu a justa ira de Deus para que nós fôssemos perdoados. Ele sofreu a justa ira de Deus que era para nós, pecadores. Não para ele, não pecou, mas ele fez essa transação, levou os nossos pecados e nos deu a sua vida perfeita para que fosse acreditada a nós. Não somente levou os nossos pecados, mas a sua justiça foi acreditada a nós. Então, ame a verdade, mesmo quando essa confronta. Na oração de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. As nossas orações, elas revelam muitas vezes coisas a nosso respeito que a gente não percebe. Cristãos que querem dar ordem a Deus e não serem ordenados por Ele. Quarta aplicação prática: vigie as pequenas concessões. As grandes quedas começam com pequenos desvios. Veja, por exemplo, a atitude do apóstolo Pedro. Ele começa seguindo Jesus de longe e depois ele nega ter conhecido Jesus. Ele jura que não tem nada com Jesus. Inclusive, ele usa o nome de Deus para dizer que não tem nada com Jesus. Então, pequenas concessões fazem com que a gente caia feio. Então, ele estava ali se esquentando
com as pessoas que foram para ali justamente para se deliciar com o sofrimento de Cristo, e ele junto com eles. Então é preciso que a gente tome cuidado com tudo na nossa vida. Vigiar e orar sem cessar o tempo todo para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Finalmente, chegando ao quinto ponto, são 7. Sirva mesmo quando não é reconhecido. A gente percebe que a postura da igreja, inclusive, pessoas querem ministérios que sejam vistos. Por quê? Porque talvez tenham na mente de alguns maior reconhecimento. Jesus nos ensina a cumprir o nosso papel, mesmo quando ele não for reconhecido. Então, pregue a verdade, mesmo quando ela trouxer para você problemas. Faça as coisas, mesmo quando as pessoas não te ajudarem, não te aprovarem. Então, o nosso relacionamento é com o Senhor. A gente percebe pessoas desmotivadas na igreja, e quase sempre essa desmotivação é porque as pessoas não estão fazendo para Cristo. Elas estão fazendo para elas mesmas, para elas se sentirem bem. Então, assim como determinadas pessoas, por exemplo, fazem doações e visitam instituições de caridade para se sentirem bem, algumas pessoas têm olhado para a igreja com essa mesma ótica, mas nós sabemos que não deve ser assim. Na igreja fazemos tudo para Cristo, em Cristo e por Cristo. 6º ponto, abrace a cruz diária. Jesus disse que os que se propusessem a segui-lo deveriam renunciar a tudo, tomar a sua cruz e daí então seguir. Então veja como hoje o mais comum, infelizmente, é o evangelho sem cruz. As pessoas, inclusive os evangélicos, têm olhado para a cruz como algo ruim. Mas que absurdo, como é que tem uma cruz? Isso desestimula as pessoas. Pelo contrário, na vida do cristão, é um grande estímulo saber que já está crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Então, como cristãos, devemos abraçar a cruz. Olhar para a cruz não como um instrumento de maldição, mas como um instrumento de bênção, que nos identifica com o nosso Salvador. Então, eu não posso carregar a cruz de Cristo, mas por Cristo eu posso carregar a minha. É assim que o cristão deve olhar para o seu sofrimento. E a nossa cruz, ela nunca é outra pessoa ou alguma situação específica. A nossa cruz é a gente. Então, algumas pessoas dizem: minha sogra é minha cruz, minha mulher é minha cruz, meu marido é minha cruz, meu vizinho é minha cruz. Não, nenhuma dessas pessoas são a sua cruz, porque na cruz nós vemos a nós. A nossa cruz vai ser tão pesada quanto for a nossa carnalidade. Na nossa cruz estamos rejeitando. Por isso que Jesus fala: antes de pensar em carregar a sua cruz, renuncie a tudo. Se você não cumpre essa ordenança, lembra? Decência e ordem. Então ele disse: renuncie a tudo. Se você tentar carregar a sua cruz sem renunciar a tudo, a sua cruz vai ser pesada, porque você não está renunciando. Então você está carregando uma série de coisas que estão te sobrecarregando, não a cruz. Renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga. E o último ponto, para a gente concluir e orar: viva como quem já venceu. As pessoas vivem procurando vitória, mas o cristão é aquele que
está celebrando a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor sempre nos conduz em triunfo. Então, o cristão, ele não luta por vitória, ele luta a partir da vitória. Então, nós lutamos porque já vencemos. A nossa luta é justamente para comprovar que somos fruto da vitória de Cristo na cruz. Nós não lutamos para alcançar alguma coisa, mas lutamos porque já fomos alcançados. É por isso que nós podemos e devemos celebrar todos os momentos em que nós nos lembrarmos do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Porque foi justamente por esse momento de dor e sofrimento do nosso Salvador que nós fomos agraciados com uma eternidade de delícias indizíveis ao lado dele. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, em Cristo oramos. Que o Senhor possa nos levar além da admiração. Conduz-nos a uma vida de real transformação, Senhor. Purifica o nosso coração, quebra o nosso orgulho, fortalece, Senhor, a nossa fé. Ensina-nos a viver, ó Pai, como quem já foi alcançado pela cruz e como quem vive debaixo da esperança da ressurreição. Que cada dia da nossa vida reflita a Tua última semana. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia.